Apocalipse capítulo de número 2, versículos de 12 a 17. Mais uma vez, abramos a palavra de Deus agora para ouvir a pregação da palavra. Nós chegamos à terceira igreja que recebe uma das 7 cartas que encontramos no livro do Apocalipse. Carta à igreja em Pérgamo. Pérgamo existe ainda hoje, chamada de Bérgamo, na região da atual Turquia, uma região de alta elevação rochosa, a palavra berg quer dizer monte, e era a capital romana da província da Ásia, nos dias em que João recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Bérgamo, ou Pérgamo, era também centro de adoração idólatra e pagã. Existia um templo a Esculápio, que era um falso deus, um ídolo em forma de serpente, e também altos altares pagãos e estátuas dedicadas ao imperador romano, que se considerava um deus na terra. Também na cidade de Pérgamo, ou Pergamum, você tinha uma imagem, ou um grande altar, na verdade, para se oferecer, prestar culto a Zeus, que era considerado o principal deus do Olimpo. O Olimpo, na mitologia grega, seria o lugar onde os deuses gregos eles moravam, e o principal deles era então chamado Zeus. Sua fundação é ignorada. É possível que, porque Paulo esteve cerca de 2 anos em Éfeso, e em virtude de sua localização próxima a Éfeso, cerca de 120 quilômetros de Éfeso, 72 quilômetros de Esmirna, é possível que ela tenha sido fundada por Paulo. Eu me refiro à igreja em Pérgamo. A situação dela, nós vamos ver hoje, estava sendo perseguida por se recusar a oferecer incenso às imagens do imperador romano que estavam na cidade. César é o Senhor, afirmavam os romanos, e eles exigiam então dos cidadãos romanos e dos povos que estavam subservientes ao Império Romano que estes se curvassem às imagens do imperador, o que jamais aconteceria com os cristãos. De modo que a perseguição ela foi prorrompida, iniciada por conta dessa recusa dos cristãos de adorar as imagens do imperador. Quando nós estudamos a carta à igreja a Esmirna, eu observei para os irmãos que os cristãos naquele tempo eles eram acusados de ateísmo, eles eram chamados de ateus porque eles se recusavam a adorar os deuses pagãos. Então esta era uma acusação, dentre outras, como de prática de incesto, porque eles se chamavam de irmãos e estavam casados, ou seja, é um termo fraterno que nós usamos dentro da igreja. Então isso era utilizado pelos acusadores para dizer que os cristãos eram incestuosos e também canibalistas, ou seja, eles se reuniam para comer a carne e o sangue de um homem. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. A compreensão então errada da celebração da ceia e também maldosa, maliciosa, espalhava o boato de que os cristãos eles comiam bebês. Eles sacrificavam crianças e comiam essas crianças. Então, vamos ler o texto e depois nós vamos seguir estudando a carta à igreja em Pérgamo. Os irmãos vão perceber uma estrutura semelhante às demais cartas. A apresentação de Jesus, depois a informação de que o Senhor conhecia as igrejas e seus pastores, seguida de um elogio, depois uma exortação, uma crítica de Jesus Cristo à sua igreja, e depois uma promessa, ou uma chamada ao arrependimento, melhor falando, seguida de uma promessa. Então a estrutura ela é sempre parecida, com exceção da carta à igreja em Esmirna e outra igreja também que nós vamos ver mais adiante, que Jesus não traz a exortação, ele não traz críticas, mas as demais seguem a mesma estrutura. Então, Apocalipse 2, versículos de 12 a 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes.
Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, a igreja de Pérgamo era uma igreja que já estava sofrendo perseguição, como eu disse aos irmãos introdutoriamente. No decorrer dessas cartas, o que nós vamos notar? O Senhor Jesus alertando todos os crentes na Ásia Menor sobre essa realidade iminente, ou seja, que se aproximava. Mas em alguns lugares, como aqui, na carta de hoje, essa perseguição ela já havia começado, ela já havia se iniciado. Veja que em Pérgamo, justamente nessa cidade, a perseguição ela já havia sido prorrompida contra os cristãos que moravam ali. Então, João vai usar uma expressão interessante, vocês devem ter notado na leitura que fizemos, de que justamente na cidade de Pérgamo o trono de Satanás estava. Ele vai dizer aí, observem, versículo 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O que é provavelmente uma referência à adoração ao imperador. É a possibilidade mais próxima aí. Embora o imperador estivesse em Roma, lembre-se que esta era a capital de Roma na província da Ásia. Ou seja, o imperador não estava lá, mas o local mais organizado para o culto ao imperador na Ásia Menor se localizava na região onde as 7 igrejas elas foram estabelecidas. Então, o imperador romano estava em Roma, ele não estava na Ásia Menor, mas a adoração pagã, idólatra ao imperador, ela era muito forte naquela região onde se localizavam as 7 igrejas. Então, existia o culto a Roma, e provavelmente foi plantado em Pérgamo por volta do ano 29 a.C. Então, você já tem essa prática lá. E observem que não havia, portanto, maneira mais rápida dos cristãos afirmarem a sua cidadania cristã do que se negando a adorar o imperador romano, que exigia que eles fizessem isso como cidadãos romanos ou moradores das regiões dominadas por Roma. Eles deveriam provar o seu patriotismo para Roma, se curvando perante César, sua imagem, e dizendo: César é o Senhor. Mas o que é que os cristãos estavam fazendo? Eles estavam se recusando e provando assim sua falta de patriotismo por se recusarem a adorar o imperador romano. É por essa razão que quando Jesus escreve para a igreja de Pérgamo, ele vai caracterizá-la por um testemunho fiel. Veja que, diante da hostilidade sofrida, diante da perseguição contra a igreja, Jesus vai dizer que o testemunho dos cristãos em Pérgamo era fiel, porque ele até menciona um de seus irmãos, ou um de seus membros, um de seus mártires, pelo nome. Observem aí no versículo de número 13, quando ele diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, ou seja, vocês estão no centro da idolatria da Ásia Menor,
eu sei onde vocês moram e vocês têm sido fiéis. Ele continua, conservando o meu nome, não negando a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, e repete Jesus, onde Satanás habita. Isso é interessante, porque veja como Jesus primeiro, ele se apresenta. Ele se apresenta como aquele que tem uma espada afiada, que sai da sua boca, está aí no versículo de número 12, o versículo inicial, e ele diz claramente que esta espada que sai da sua boca, ela é totalmente poderosa e mais forte do que a espada dos romanos. É uma referência à palavra de Deus, uma referência à sua própria palavra. Mas também significa algo importante. Observem, marquem por favor Apocalipse capítulo 2 e deem um salto aí comigo para o capítulo 19, do mesmo livro. No capítulo 19, versículo 15, o significado desta espada afiada que sai da boca de Jesus, que é a sua palavra, também avisa, informa que o seu juízo se aproxima. Então, a sua igreja está sendo perseguida no lugar onde Satanás habita, ou seja, no centro da idolatria. A perseguição então surge porque esses cristãos têm sido fiéis, não negando a sua fé no Senhor Jesus. E Jesus começa dizendo assim, olha, quem está escrevendo para vocês é aquele que está chegando com o juízo contra os impenitentes. Apocalipse 19, versículo 15 diz assim, sobre Jesus, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 21, observem, o último e final versículo do capítulo 19. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Jesus conhecia a situação de sua igreja, e ele então se apresenta de uma forma particular, como nós temos visto. A igreja que estava sofrendo perseguição sob a espada, ou seja, sob o juízo de Roma, agora recebe a mensagem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, dizendo, eu sou aquele que tem uma espada afiada, saindo da própria boca para trazer juízo sobre as nações. Jesus tem conhecimento da situação de sua igreja, é fato. Ele sabe onde ela estava. Havia uma atividade satânica ali. O inimigo do Senhor e do seu povo permanecia ali naquela cidade. Portanto, Jesus vai lembrar algo para nós. Ele vai nos ensinar algo muito importante. Ele vai dizer que, não obstante a perseguição e até mesmo o martírio de seus servos, ele vai citar em especial um aqui chamado Antipas, que não temos maiores informações sobre como ele morreu, de que forma ele morreu, mas o destaque aqui é que através do testemunho dessa igreja, e ele vai destacar uma pessoa em específico, Antipas, demonstrando a fidelidade daquela igreja. Pérgamo era uma igreja sadia na fé, portanto, Pérgamo era uma igreja fiel. Agora, observem duas verdades impressionantes nessas palavras de Jesus para a igreja de Pérgamo. A primeira delas, Satanás é mencionado duas vezes, vocês notaram aqui, ele vai mencionar o nome de Satanás, no versículo 13, por duas vezes. Ele vai dizer que ele tinha um trono ali, ele estava sentado ali, ele fez a sua morada ali,
E a mesma coisa também é dita sobre os crentes. Jesus orou ao Pai em sua oração sacerdotal para que o Pai não retirasse o seu povo do mundo, mas para que os livrasse do mal. João diz então aqui que eles moravam onde estava o trono de Satanás e que Satanás morava lá. Em outras palavras, esses cristãos fiéis moravam onde Satanás morava e, portanto, o conflito. Perceba que se a igreja não vive esse conflito, habitando em um lugar onde Satanás está, onde o reino de trevas tenta de todas as formas calar a voz da igreja, perseguindo-a, assim começa. Se onde Satanás habita e a igreja também habita, não há um conflito claro entre trevas e luz, então alguma coisa está errada. A outra verdade aqui que nos surpreende, observem, é que ambos os lados estão preparados para a batalha, ou seja, ambos os lados estão armados para a guerra. Como eu disse aos irmãos, nós não sabemos como Antipas morreu, mas sabemos que o seu sangue foi derramado em Pérgamo, ele foi morto. Mas como é que os cristãos estavam armados? Essa é a pergunta. E aqui isso não tem nada a ver com uma discussão sobre armamento ou desarmamento. Isso é uma questão para tratarmos quando chegarmos no 6º mandamento, em Êxodo 20. Mas a pergunta é, como é que os cristãos então estavam armados ali? Veja que em seu discurso a esta igreja sofredora, Jesus é descrito como aquele que tinha a espada afiada de 2 gumes. Na visão anterior, vimos que essa espada saiu de sua boca. O que isso significa? Que os incrédulos, os pagãos, lutariam com espadas materiais, espadas forjadas pelo fogo. Mas os cristãos lutariam com uma espada diferente. Os cristãos lutariam com a espada de Cristo. Os cristãos lutariam com a palavra de Deus. Paulo vai chamá-la em Efésios 6 de a espada do Espírito. Onde não há discurso, onde não há pregação, onde a palavra não é anunciada, essa espada então permanece na bainha dos cristãos, guardada. Mas onde há o discurso, onde há a pregação do evangelho, onde há a proclamação da verdade, surge o conflito. Vocês lembram das palavras de Jesus quando ele disse que os conflitos, uma vez que os homens decidissem seguir a Cristo, começariam nas praças, começariam nas ruas, começariam nas universidades, nas escolas, nos palácios. Não, começariam em sua própria casa. Aqueles que são cristãos sabem do que eu estou dizendo, quando precisam viver em lares onde infelizmente ainda Satanás está sentado. Conflitos surgem, lutas são travadas, mas elas só acontecem quando os cristãos então lutam com a espada de Cristo, a palavra de Deus, a espada da verdade. Quando não é feito isso, e aí nós temos a advertência agora de Jesus, a crítica de Jesus à igreja em Pérgamo, quando os cristãos não lutam contra o mal, quando os cristãos não lutam contra as trevas, e observem, esta luta aqui não tem nada a ver com pancadaria, com violência. Esta é uma das falácias do mundo contra os cristãos. Eu nunca vi cristãos de verdade fazendo o que afirmam que os cristãos fazem contra aqueles que estão nas trevas.
Mas o que traz ódio, revolta e eis a razão do confronto, do conflito, é que as trevas não suportam a luz, e quando nós falamos a verdade em nossa própria casa, e isso então se estende para qualquer outro lugar, há uma reação. A espada do Espírito, ela é profundamente penetrante. Mas quando não fazemos isso, meus amados irmãos, Jesus então promete que vai lutar contra a gente. E aí é onde está o perigo. Jesus promete lutar contra os cristãos que não lutam ou batalham pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Observem os versículos 14 a 16. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E o versículo 16, portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A igreja de Pérgamo tinha se saído bem contra a hostilidade provocada pela perseguição escancarada do Império Romano. Mesmo quando Antipas foi morto, eles permaneceram firmes, e Jesus elogia a sua igreja por tamanha coragem, tamanha fé. Mas isso não significa, meus irmãos, que a igreja estava acima de qualquer crítica. Isso é importante. Porque nós precisamos sempre ouvir as exortações vindas da palavra de Deus. Porque nós precisamos estudar a palavra de Deus, conhecer o Senhor, a quem amamos, adoramos, servimos, porque um dia Ele nos salvou e nos deu nova vida. Por que isso é necessário? Porque a igreja de Cristo não está acima de qualquer crítica. E principalmente quando o crítico é o rei da igreja, o Senhor da igreja. Notem que Jesus aqui, de acordo com os versículos 14 a 16, ele tinha algumas observações críticas contra o pastor da igreja de Pérgamo e os seus membros, os presbíteros, e dizia respeito aos que estavam dispostos a tolerar determinados pecados em seu meio. Conhecemos o conteúdo do falso ensino que teve alguma presença ali, porque a carta nos informa isso. Mas existem algumas formas de lermos aqui o que nós estamos vendo, de entendermos. Observem que a igreja de Éfeso recebeu um elogio da parte de Jesus por odiar, ou seja, combater com a palavra, a espada de Cristo, as ações de um grupo chamado Nicolaitas, seguidores de um homem chamado Nicolas. Em Pérgamo, observem, o problema deles é que toleravam esse mesmo grupo. Então Éfeso não tolerava, mas você percebe que em Pérgamo havia determinada tolerância para com os nicolaítas. É interessante aqui a gente observar isso, porque o que Jesus está criticando é que havia acontecido um tipo de infiltração do pecado através dos nicolaítas, e também nós vamos ver mais à frente daqueles que estavam imitando o exemplo, o mau exemplo, melhor falando, o mau testemunho de um profeta chamado Balaão. Então, quando Jesus está falando para a sua igreja, observem que nós precisamos notar o que ele queria especificamente tratar. Alguns dirão que Pérgamo teve um problema com dois grupos falsos em seu meio, ou seja, os que seguiam o ensino de Balaão e aqueles que seguiam o ensino dos nicolaítas. Isso envolve muita especulação, porque nós não sabemos qual era o pecado particular dos nicolaítas.
Só sabemos que era algo contrário à palavra de Cristo, e por isso os crentes em Éfeso rechaçaram, rejeitaram. Mas uma outra possibilidade é que os nicolaítas fossem de fato o grupo que sancionou, promulgou o erro de Balaão. Aqui nós temos um esclarecimento maior. Nós podemos ler a carta desse modo. Eu acredito que esse pode ser um caminho para entender qual era o problema em questão. Vamos tentar entender. Veja só. Lembrem-se da história de Balaão. Balaão não era judeu, ele não era hebreu, mas ele tinha um dom profético. O seu dom profético era genuíno. Ou seja, na história, Balaão foi um profeta. Agora, observem que, quando nós lemos o Antigo Testamento, Balaão, ele foi contratado. Se vocês conhecem a história de Balaão, a sua contratação se deu para que ele amaldiçoasse os israelitas. Mas ele se recusou a fazer isso. Vocês lembram da história? Ele foi contratado para amaldiçoar os israelitas, mas Balaão se recusou. Ele disse: eu não vou fazer isso. Mas então, o que é que nós percebemos na história? Indícios de que ele então chamou um homem conhecido por Balaque, chamou de lado, chamou em particular e deu alguns conselhos extraoficiais, como se dissesse assim: olha, eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso, mas vem aqui. Se você agir desse modo, se você tomar esse caminho, você vai conseguir o que quer. Você vai conseguir o que você deseja. E aí, na história, nós vamos perceber que Balaque vai seguir esse conselho extraoficial do profeta Balaão por um período limitado, e ele alcançou muito sucesso. Onde é que eu quero chegar? O Novo Testamento é muito mais explícito sobre o pecado de Balaão. Veja que nisso que encontramos, ou a história que percebemos no Antigo Testamento, o Novo Testamento então vai esclarecer melhor para nós que conselho extraoficial foi esse. Vejam só, uma regra importante para interpretar a Bíblia é que dentro da própria Bíblia, textos menos claros são esclarecidos por textos mais claros. A carta à igreja em Pérgamo nos dá um indício aí do que foi que aconteceu. Balaão ensinou a Balaque o que fazer, e foi uma maneira de atrair os israelitas à idolatria. Qual foi o conselho então de Balaão para que os israelitas caíssem em idolatria? Que ele ganhasse o coração deles por meio da fornicação. As mulheres de Moabe se ofereceram como isca para os israelitas, e assim, diz Números 25, versículo 3, Israel pecou em Baal-peor. Observem o que é que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo tinha algumas pessoas ligadas ao partido dos nicolaítas, que estavam essencialmente oferecendo a mesma coisa. É uma forma da gente ler e interpretar que problema era esse que uma igreja fortemente doutrinada como Éfeso disse: não, Deus não abençoa esse tipo de prática. Por isso que o Senhor vai declarar que isso é algo que Ele odeia. E Ele vai convocar a igreja de Pérgamo a se arrepender de sua tolerância quanto ou para com a imoralidade sexual. Ele vai convocar a igreja de Pérgamo a se arrepender, porque esta igreja estava sendo muito tolerante quanto a isso. Pois se não se arrependesse, ele viria, como ele diz aí mesmo, rapidamente, e lutaria contra eles por meio da espada, com a espada afiada que sai de sua boca. Uma observação, irmãos, importante aqui para a gente também, é que a palavra de Cristo, que é esta espada afiada de dois gumes que sai de sua boca, é uma arma que é usada contra uma igreja cristã que caiu na tolerância da imoralidade sexual. Jesus usa
a sua espada, a sua palavra, para denunciar os pecados e a imoralidade sexual no meio da sua igreja. A palavra traduzida como luta aqui é interessante porque ela tem o sentido de entrar em guerra, guerrear. Jesus diz: olha, se vocês não se arrependerem, eu vou entrar em guerra com vocês. Jesus promete que se Pérgamo não se arrependesse, ele ia lutar contra os cristãos. E é o que acontece todas as vezes que nós nos tornamos tolerantes com aquilo que não deveríamos tolerar. Veja que essa ideia, ela tem se fortalecido, ela tem ganhado muito apoio entre os evangélicos, de que nós não precisamos ser tão rígidos assim, tão rigorosos assim. Parece que isso é uma tentativa de nos fazer voltar no tempo e viver de uma forma estranha aos nossos dias, quando na verdade a palavra de Deus, ela é viva, ela é única, ela é poderosa e ela não muda. E essas questões que são tão caras ao Senhor não deveriam ser toleradas pela igreja. Veja que uma igreja tão fiel e firme em meio à perseguição acabou se tornando tolerante com aquilo que se tornaria as portas da sua queda. Como os cristãos, eles viviam naquele tempo totalmente diferente da prática pagã, onde homens e mulheres se envolviam com prostituição cultual. Pérgamo, então, estava tolerando determinada prática dentro da igreja, o que se assemelha a algo que era vivenciado lá fora em meio ao paganismo. Notem que ainda hoje em nosso meio nós precisamos lutar contra aquilo que os homens têm chamado de intolerância, de falta de amor, até consideram algo anticristão. Não. O que a palavra de Deus fala sobre santidade, pureza, não está na mesa de negociação. É uma tentação, ainda hoje, para os crentes. E para que vocês não se enganem, eis a razão porque a reação de muitos membros ela é estranha quando a disciplina ela é exercida no meio da congregação. Os presbíteros e o ministro são logo acusados de radicalismo, que são intransigentes, muito durões. Somente homens chamados para liderar o povo de Deus, que têm consciência do que é a palavra de Deus e têm o temor do Senhor, disciplinariam até mesmo os de sua própria casa. E vocês têm testemunhado isso. Disciplinas bíblicas até mesmo dentro da casa dos próprios oficiais da igreja, sendo aplicadas. Mostrando que há o perigo, sim, de que nos tornemos severos demais, exagerados demais, mas a excessiva tolerância, meus amados irmãos, é a marca, infelizmente, ainda hoje dos nossos dias, e nós nos assemelhamos muito com o que Pérgamo estava, então, querendo acobertar. Jesus, então, traz aqui uma palavra final, observem no versículo 17, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A carta à igreja em Pérgamo, então, ela se encerra com uma das exortações individuais mais pessoais, mais particulares das Escrituras Sagradas. Um convite geral é feito, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O sentido aqui é que o Espírito fala às igrejas de forma pactual, ou seja, de forma corporativa, e todos os crentes são convidados a ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito fala,
não de uma forma estranha à Escritura. Ele fala por meio da espada, que é chamada também do Espírito, a palavra de Deus. Observem que para aquele que vence, então Jesus diz, ou seja, para aquele que nasce de novo, para aquele que regenera, renasce, Deus promete dar-lhe o maná escondido. É a promessa de Deus. 1 João capítulo 5 nos diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, e é pela fé que recebemos a graça da justificação. O único com quem isso acontece é aquele que é nascido de Deus. Se um homem é nascido de Deus, ele vence o mundo. Se um homem é nascido de Deus, Jesus diz, ele recebe o maná escondido. Essa é uma frase curiosa aqui, e ela é muito particular e essencial. Por que razão? Para ser um maná, pensem comigo, ele deve vir do céu. Não era assim que o maná vinha no deserto para o povo de Deus? Mas observem que no deserto o maná caiu sobre todo Israel, aqueles com fé verdadeira e aqueles que não tinham fé suficiente para poder crer ou ver igualmente. Mas para aquele que nasceu de novo, Jesus diz, ele dá o maná escondido, o maná que só ele conhece. E aí você vai me perguntar, mas e quem é, pastor, esse maná? Ou o que é esse maná? João capítulo 6, versículo 58, por favor. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Marquem bem isso, meus amados irmãos. Não podemos ser salvos sem o maná escondido. Não podemos ser salvos sem que o Cristo oculto opere em nós. O mundo não o vê. Em meio a tantas luzes, não pode enxergar a verdadeira luz que veio ao mundo e salva todo o homem que nele crê. Eis aqui a gloriosa verdade, apresentada sob outra imagem, mas uma imagem intimamente relacionada com toda a Sagrada Escritura. Em Números 11 diz que o maná era como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. O que era o bidélio? Uma resina aromática, mas também pode ter sido o nome de uma pedra preciosa. Gênesis 2 nos dá indício disso. O maná era da cor do bidélio, ou seja, que aparentemente era branco. Se isso de fato for verdade, provavelmente é a pedrinha branca que Jesus se refere em Apocalipse capítulo 2, versículo 17. É aqui, meus amados irmãos, que entra a verdadeira pessoalidade e consolação individual que Jesus prometeu a cada crente da igreja em Pérgamo. Ao vencedor, para aquele que nasceu de novo, Deus dá o Cristo oculto e um novo nome que só Deus e o seu Filho amado, o seu Santo amado conhecem. Mas ele
não dá nenhum novo nome, a menos que tenha dado primeiramente um novo coração. A promessa de Jesus, então, aqui para aquela igreja é que aos que compreendessem, aos que entendessem, receberiam algo novo que ninguém conheceria, exceto eles mesmos. Somente aqueles que são de Cristo podem entender o que falamos nesta manhã, pois o próprio Espírito testifica com o seu Espírito que ele é Filho de Deus. Basta-nos, irmãos, entender, ou resta-nos, irmãos, entender de fato que a palavra nos ensina nesta manhã. A apresentação de Cristo, ela é tão clara para a igreja e deve ser também extremamente clara para nós. A perseguição ou o confronto jamais virá contra nós se não testemunharmos, assim como Antipas, a mesma fé em nosso Redentor. Em Pérgamo, pela pressão do mundo, muitos participavam das festas aos ídolos, com certa reserva. Paulo vai lembrar disso. Alguns cristãos ficavam meio que reservados. Quando ele escreve aos Coríntios, ele trata disso. Mas Jesus vai dizer não, não para o mundo e os seus valores, as suas ofertas e as suas práticas, a sua imoralidade, hoje tão presente, até mesmo em nossas casas. Lembrem-se, uma igreja fiel nas perseguições, e Jesus destaca, mesmo a morte de um dos seus membros, poderia ser excessivamente tolerante para com o pecado da imoralidade sexual, que era a porta para que eles cometessem a idolatria. Lembrem-se, a exortação de Jesus é: arrepende-te. Eles precisariam disciplinar os membros faltosos, senão o próprio Cristo iria batalhar contra eles. Alguns têm resistência com respeito à disciplina bíblica. Alguns, quando são disciplinados, depois chegam e dizem assim: ah, pastor, eu não pensei que o senhor ia me expor para todo mundo. E você, quando expôs a Cristo, através da sua imoralidade, você que fez votos de amor, fidelidade a Cristo, a igreja. A palavra vem então até nós e batalha contra nós quando somos tolerantes para com essas coisas. Mas lembrem-se também das promessas finais aos vencedores. O maná escondido é o próprio Cristo. A pedrinha branca, esse novo nome, é agora saber que você carrega consigo o próprio nome de Cristo. Ser chamado cristão, ser chamado seguidor de Cristo. A lição mais importante para nós: pureza doutrinária precisa estar relacionada com a prática. Não adianta a igreja de Cristo ser reconhecida como aquela que anuncia e proclama a verdade, se esta não a pratica. De todas as formas, meus amados irmãos, nós devemos repreender o pecado com firmeza e também com amor, mas não confundindo amor com frouxidão. É repetitivo, é duro, por vezes ouvir aquilo que de fato nós precisamos de humildade para reconhecer onde temos pecado. Mas lembrem-se, esta é a palavra de Cristo para nós. Nós precisamos nos submeter a ela.
Essa é a palavra de Cristo para os pais que são desafiados a criar os seus filhos neste mundo, mas com uma visão e uma expectativa muito maior do que o mundo tenta fazer, enganando, atraindo e pervertendo as nossas casas e os nossos filhos. Devemos dizer não, e não há outra forma de tratar isso senão pela espada afiada de Cristo, a sua palavra. Muita tolerância gera então pecados terríveis no meio do povo de Deus e uma incredulidade, uma descrença fortíssima sobre aquilo que Ele mesmo diz. Eu espero que mais uma vez entendamos o porquê temos acesso, podemos participar da mesa do Senhor. Talvez você esteja ouvindo a pregação desta manhã e a espada afiada do Espírito está perfurando a sua alma, porque o Senhor está indo contra você por seus pecados nessa área. Porque você tem vivido de forma imoral e sexualmente pervertida. Porque talvez você esteja sem que seus pais saibam e sem que os pais da sua namorada também saibam, fazendo sexo com ela. Talvez você esteja também enganando o seu cônjuge. Talvez você esteja também viciado em pornografia. São portas para a idolatria. Talvez você exponha o seu corpo nas redes sociais e tenha consciência de que você quer mostrar o seu corpo para que os homens depois se masturbem, olhando a sua foto e a sua imagem. É tempo de arrependimento. É tempo de entender o que de fato nós somos. É tempo de perceber que o nosso Redentor, Ele foi humilhado e a sua humilhação foi tamanha que as suas vergonhas foram expostas para que então Ele nos cobrisse. Para que então Ele nos desse acesso à sua mesa, ao seu pão e vinho, corpo e sangue. Esse é um tempo sério em que a igreja precisa rogar ao Senhor graça para viver de fato aquilo que tanto defende. Em todas as esferas da sociedade, porque a igreja tem sido motivo de vergonha, porque ela é pega naquilo que ela tanto critica, ela escandaliza naquilo que ela tanto condena. Não há perfeição naquilo que nós fazemos, é fato. Mas se somos guiados pelo Espírito, andemos no Espírito. Nós devemos lutar contra esses pecados, jamais tolerá-los. Devemos nos arrepender. Talvez aqui nesta manhã você diga assim: tá bom, pastor, então eu não devo tomar a ceia porque eu sou um desgraçado e miserável pecador. Bem-vindo ao grupo. Todos somos pecadores, miseráveis, e você não tem autorização para se autodisciplinar. Você não pode fazer isso. Quem é você? Quando você faz isso, você já diz assim: eu sou autoridade sobre a minha vida, ponto final. Não, entenda o que a Bíblia diz e se submeta à palavra de Cristo. Se você precisa de auxílio, busque auxílio e socorro, mas não ache que você vai resolver as coisas de seu jeito. Ninguém deixa de comer se está enfermo. A ceia do Senhor é alimento para os que espiritualmente precisam do pão e do vinho. Se a disciplina for necessária, ela deve ser tratada por aqueles a quem o Senhor Jesus confiou tratar. Mas não procure fazer isso do seu jeito. Essa é a manhã para o arrependimento, fé e para a reconciliação com aquele que diz: eu conheço você, eu sei que você tem caminhado bem, mas eu tenho críticas para fazer também. E Ele é aquele, o único que pode nos criticar, pois Ele é perfeito, santo, e Ele morreu por nós,
sem que a gente merecesse. Profundo amor e graça. Vamos orar. Ó Senhor, tem compaixão de nós. Somos o teu povo, a tua igreja. Precisamos, ó Senhor, muito de ti. Precisamos do teu favor, do teu perdão, da tua misericórdia. Somos, ó Senhor Deus, tão frágeis que rapidamente nos esquecemos as tuas exortações. Por isso precisamos que o teu Espírito aplique todas elas à nossa alma. Trabalhe, ó Senhor, em nossa mente. Incline, ó Senhor, o nosso coração à obediência, à fé, únicas inteiramente no Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, nesta hora. E dá-nos, ó Senhor Deus, muito mais daquilo que precisamos, fazendo-nos rejeitar aquilo que o mundo nos oferece. Dá-nos a consciência de que, enquanto batalhamos nesta terra, estamos no mesmo mundo onde o reino de trevas está, onde Satanás se assenta e tenta reinar, mas dá-nos, ó Senhor Deus, a firme convicção de quem é o Rei, de quem é o Senhor, de quem venceu o mundo, de quem conduz a sua igreja em triunfo, a fim de que, ó Senhor, vivamos de forma vitoriosa, vivamos de forma santa, como Tu és santo, e ensinemos aos nossos filhos também o mesmo. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Perdoa, Senhor Deus, as nossas iniquidades. Liberta-nos, ó Senhor, dos nossos vícios. Se porventura, ó Senhor, alguns aqui estão escravizados pela pornografia, liberta-os, ó Senhor, que possam crer na suficiência da Tua palavra e que sintam o poder da Tua afiada espada penetrando em seus corações. Se estão pecando contra os seus cônjuges, em seus relacionamentos, noivos, namorados, que haja arrependimento, verdadeiro arrependimento e uma busca pela santidade. Abençoa, Senhor, livra os nossos filhos, livra-nos, ó Senhor Deus, de nós mesmos. Dá-nos a consciência de que somos o Teu povo e que devemos viver de acordo com aquilo que anunciamos, proclamamos e cremos. Agora, quando vamos nos aproximar da Tua mesa, alimenta-nos, ó Senhor, alimenta-nos com o pão da vida que é Cristo, que possamos comer a Sua carne e beber o Seu sangue, e espiritualmente sermos nutridos, fortalecidos, tudo isso para a Tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém.